Acredite ou não, aquilo que você coloca no prato todos os dias pode estar encurtando sua vida sem que você perceba. Seus rins, responsáveis por filtrar o sangue e eliminar toxinas, sofrem diretamente com certas escolhas alimentares. Mas a solução é mais simples do que parece, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer para preservar sua saúde. Mas antes de começarmos, comenta aqui seu nome e a cidade de onde está assistindo. Adoraríamos conhecer melhor nossos telespectadores. A saúde dos rins está diretamente ligada ao que você come todos os dias. O que parece inofensivo pode, na verdade, estar sobrecarregando seus rins e prejudicando seu funcionamento. E o pior é que muitas pessoas só percebem o problema quando já é tarde demais. Os rins são órgãos essenciais para o equilíbrio do corpo. Eles filtram o sangue, eliminam toxinas, controlam a quantidade de água e minerais no organismo. Mas quando algo sai do controle, os efeitos aparecem: inchaço, pressão alta, fadiga, dificuldade para urinar e, em casos mais graves, insuficiência renal. Para evitar isso, é fundamental prestar atenção na alimentação, e há 12 alimentos que podem comprometer a saúde dos rins, principalmente para quem já tem algum problema renal. Um desses alimentos é o abacate. Ele é um dos queridinhos de quem busca uma alimentação saudável e realmente é uma fruta cheia de benefícios. Mas aqui está o problema: o abacate é extremamente rico em potássio. E se os rins não conseguem eliminar o excesso desse mineral, ele se acumula no sangue, causando um problema sério chamado hipercalemia. Esse excesso de potássio pode levar a arritmias cardíacas, fraqueza muscular e, em casos mais graves, até parada cardíaca. Isso significa que todo mundo precisa evitar o abacate? Não. Quem tem rins saudáveis pode consumir sem problemas. Mas para quem já tem alguma disfunção renal, o ideal é reduzir ao máximo. Isso vale para outras frutas ricas em potássio também, como as bananas. Muita gente acha que comer banana todo dia faz bem para os músculos, para os ossos, para o coração. E faz. Mas se os rins não conseguem eliminar o excesso de potássio, a banana pode se tornar um risco. O potássio em excesso altera o funcionamento das células, afeta o batimento do coração e sobrecarrega o organismo. Para quem tem problema renal, a recomendação dos especialistas é não ultrapassar uma banana média por dia. Outra fruta que pode parecer inofensiva, mas exige cuidado, são os damascos e laranjas. Elas são ricas em vitamina C e em antioxidantes, mas também têm uma quantidade elevada de potássio. O problema aqui é o mesmo: se os rins não conseguem eliminar o excesso, ele se acumula no sangue. E se essas frutas frescas já exigem moderação, a versão seca delas é ainda pior. Frutas secas como damascos desidratados, passas e figos são verdadeiras bombas de potássio. Isso porque quando a fruta perde a água, os nutrientes ficam concentrados. Um punhado de frutas secas pode ter mais potássio do que 3 ou 4 bananas. Agora, um dos grandes vilões da saúde dos rins é um alimento que muita gente consome sem nem pensar duas vezes: o espinafre. Ele tem uma fama incrível, é considerado um superalimento, rico em ferro, cálcio e vitaminas. Mas o problema está nos oxalatos. Os oxalatos são substâncias que podem se combinar com o cálcio na urina e formar pedras nos rins. Se uma pessoa já tem tendência a desenvolver cálculos renais, consumir espinafre em excesso pode piorar a situação. E o mesmo vale para outras folhas verdes escuras como a selga e beterraba. Falando em alimentos ricos em potássio, não dá para deixar de lado as batatas e batata doce. Elas são fontes de energia, de fibras e de vários nutrientes, mas para quem tem problemas nos rins, podem ser um verdadeiro perigo. As batatas contêm grandes quantidades de potássio. Mas há um truque simples que pode reduzir esse problema: deixar de molho antes de cozinhar.
Estudos mostram que cortar as batatas em pedaços pequenos e deixá-las de molho por algumas horas pode reduzir significativamente a quantidade de potássio. É uma estratégia útil para quem não quer abrir mão desse alimento. Outro alimento que deve ser consumido com cautela são os tomates e seus derivados. O tomate fresco já tem uma quantidade significativa de potássio, mas o grande problema está nos produtos industrializados, molhos prontos, extratos, sucos de tomate. Esses produtos são altamente concentrados, e o nível de potássio pode ser 2 ou 3 vezes maior do que no tomate in natura. Aqui está um ponto essencial: não se trata de proibir esses alimentos, mas sim de entender os riscos e consumir com equilíbrio. Para quem tem rins saudáveis, esses alimentos não representam problema algum. Mas para quem já tem alguma insuficiência renal, qualquer descuido pode ter consequências sérias. E não é só o potássio que sobrecarrega os rins. Há outro grande vilão, presente em muitos alimentos do dia a dia, que merece atenção: o sódio. O sódio está diretamente ligado à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial. E um dos alimentos mais ricos em sódio são os alimentos fermentados, como picles. O processo de fermentação desses alimentos envolve grandes quantidades de sal, o que pode ser um problema para quem já tem algum comprometimento renal. A retenção de sódio faz com que o corpo acumule líquido, aumentando a pressão sobre os vasos sanguíneos e sobre os próprios rins. A longo prazo, isso pode acelerar o desgaste dos rins e levar a complicações sérias. E se o sódio dos picles já é preocupante, imagine o que acontece com quem consome refrigerantes regularmente. Essas bebidas são verdadeiros coquetéis químicos que afetam a saúde como um todo. Os refrigerantes contêm altas quantidades de açúcar e fósforo, 2 inimigos dos rins. O fósforo presente nos refrigerantes não é o mesmo encontrado em alimentos naturais. Ele vem na forma de aditivos químicos que são absorvidos muito mais rapidamente pelo organismo. Para quem já tem doença renal, esse fósforo em excesso pode causar calcificação dos vasos sanguíneos, fraqueza óssea e até problemas cardiovasculares. E quando falamos de refrigerantes, não estamos falando só dos normais, cheios de açúcar. Os refrigerantes Diet ou Zero também representam risco, por causa dos adoçantes artificiais e dos aditivos químicos. A saúde dos rins depende de escolhas diárias. Pequenos ajustes na alimentação podem fazer toda a diferença, evitando complicações sérias no futuro. Se há um alimento que muitos ignoram, mas que pode ser um verdadeiro veneno para os rins, é o álcool. Por décadas, ele foi visto apenas como uma questão de moderação, algo que poderia ser consumido socialmente sem grandes consequências. Mas o que pouca gente sabe é que o álcool não apenas sobrecarrega o fígado, ele também danifica diretamente os rins. Quando o álcool entra no organismo, os rins precisam trabalhar mais para filtrá-lo e eliminá-lo. Esse esforço extra faz com que eles percam a capacidade de regular o equilíbrio de líquidos e eletrólitos no corpo. A desidratação causada pelo álcool força os rins a reterem mais água, sobrecarregando suas funções, e o efeito a longo prazo é ainda mais preocupante. Estudos mostram que o consumo excessivo de álcool pode levar à intoxicação renal aguda, uma condição séria que afeta a capacidade dos rins de filtrar toxinas. Com o tempo, isso pode acelerar a degeneração renal e contribuir para o desenvolvimento da insuficiência renal crônica. O maior problema é que os sintomas nem sempre aparecem de imediato. Muitas pessoas continuam bebendo regularmente sem perceber que, aos poucos, os rins estão perdendo eficiência. E quando os sinais surgem, inchaço, fadiga, aumento da pressão arterial, pode ser tarde demais para reverter o quadro. A boa notícia é que pequenas mudanças fazem diferença. Quem bebe álcool com frequência pode começar reduzindo o consumo e, principalmente, aumentando a ingestão de água para minimizar os danos. Mas o álcool não é o único vilão silencioso. Há outro alimento presente no dia a dia de milhões de pessoas que pode ser um verdadeiro inimigo dos rins:
A manteiga sempre foi vista como um ingrediente essencial na cozinha. Mas aqui está o problema. Ela é rica em gorduras saturadas e sódio, dois fatores que impactam diretamente a saúde cardiovascular e, por consequência, os rins. O excesso de gorduras saturadas aumenta os níveis de colesterol ruim, promovendo a inflamação dos vasos sanguíneos. Isso prejudica a circulação, elevando a pressão arterial e forçando os rins a trabalharem mais para filtrar o sangue. E se a manteiga já representa um risco, as versões com sal são ainda piores. O excesso de sódio faz com que o corpo retenha líquidos, aumentando o volume de sangue e sobrecarregando os rins. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar à perda progressiva da função renal. Isso significa que é preciso eliminar completamente a manteiga? Não necessariamente, mas reduzir o consumo e, sempre que possível, optar por versões sem sal pode ser uma escolha mais saudável. Além disso, existem alternativas como o azeite de oliva, que oferece benefícios para o coração e para a saúde geral. Outro alimento que passa despercebido, mas que pode causar danos silenciosos aos rins, são os lanches processados e biscoitos industrializados. Esses produtos são extremamente práticos, fáceis de encontrar e, muitas vezes, baratos. Mas o problema está na composição. Eles contêm altos níveis de sódio, conservantes e gorduras trans. Uma combinação perigosa para quem deseja manter a saúde renal. O sódio presente nesses produtos pode ser até 3 vezes maior do que o recomendado para um lanche saudável. Isso significa que uma única porção pode ultrapassar o limite diário ideal para quem tem problemas renais ou pressão alta. E o pior, muitos desses produtos utilizam um tipo de sódio chamado glutamato monossódico, um intensificador de sabor que pode alterar o funcionamento dos rins e afetar os mecanismos naturais de filtragem do corpo. Além disso, as gorduras trans presentes em biscoitos, salgadinhos e snacks processados estão diretamente ligadas ao aumento do colesterol ruim e à inflamação no organismo. Esse tipo de gordura endurece as artérias, reduz o fluxo sanguíneo e obriga os rins a trabalharem mais para manter o equilíbrio do corpo. A solução? Substituir os lanches industrializados por opções mais saudáveis. Uma boa alternativa são frutas frescas, castanhas sem sal e vegetais crus, que oferecem nutrientes essenciais sem sobrecarregar os rins. E aqui vai um alerta final. A saúde dos rins não depende apenas de eliminar alimentos prejudiciais, mas também de fortalecer o organismo com escolhas inteligentes. Se existe um princípio fundamental para manter os rins saudáveis, ele é o equilíbrio. Isso significa não apenas evitar os alimentos mais prejudiciais, mas também garantir que a alimentação seja rica em nutrientes essenciais como água, proteínas magras, vegetais e gorduras saudáveis. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se adaptar. Se você reduzir o consumo de sódio, potássio em excesso e aditivos químicos, seus rins terão melhores condições de continuar funcionando corretamente por muitos e muitos anos. Mas ignorar esses sinais e insistir em hábitos prejudiciais pode ter consequências irreversíveis. Por isso, cada pequena mudança conta. Substituir refrigerantes por água, reduzir a ingestão de sal, evitar alimentos ultraprocessados. Todas essas decisões contribuem para a saúde a longo prazo. Agora que você conhece os 12 alimentos que podem prejudicar seus rins, o próximo passo é colocar esse conhecimento em prática. E se essas informações foram úteis para você, compartilhe com alguém que pode se beneficiar delas. Afinal, cuidar da saúde é um compromisso diário, e pequenas atitudes fazem uma grande diferença.